E aí, corintiano e corintiana, tudo certo? Bom, terminou agora lá na Arena Itaquera, Corinthians 2, Água Santa 1. Bom, foi um. Corinthians vem, né? Com essa vitória ele vem embalado, terceira vitória seguida, se eu não me engano, a 12ª. A 12ª seguida, né? E a terceira vitória seguida no Paulistão, começando um bom começo de ano, um bom começo de campeonato. E agora a gente segue embalado para jogar contra os nossos fregueses, o nosso salão de festa, né? Morumbi, pô, pelo amor de Deus. Morumbi é salão de festa do Corinthians, todo mundo já sabe. Bom, foi um jogo bem morno que o Corinthians não conseguiu trabalhar tão bem a bola no pé. As melhores chances que o Corinthians teve, acredito eu, que foram todas de bola parada. Deu para perceber que o Corinthians está treinando bem, está sendo muito bem nas bolas paradas. Tiveram bons desempenhos, tanto de Alex Santana quanto de João Pedro. Thales Magno correu bastante, se entregou bastante. Eu achei o Pedro Raul um pouco mais apagado. Charles bem apagado também. O futebol do Charles não tem me agradado nem um pouco, nem um pouco. Pra mim, ele é um reserva ali e olha lá ainda. Bom, Corinthians foi a campo com Matheus Onelli no gol, Léo Maná na lateral direita, Félix Torres e João Pedro na zaga, Hugo na lateral esquerda. E o meio-campo foi composto por José Martinez, Alex Santana, Charles, Igor Coronado. E no ataque a gente teve Thales Magno e Pedro Raul. Bom, como eu disse pra vocês, foi um jogo bem morno, tanto é que no primeiro tempo não tiveram muitas grandes chances assim. As chances que surgiram, a maioria foi de bola parada do Corinthians. Mas o Água Santa também não teve chance. Foi um jogo mais bate lá, bate cá. Os dois times errando o último passe ali, ou faltando um pouco mais de. Não de profundidade, faltando um. Sabe, chegava lá perto do gol, mas daí não conseguia mais criar jogada, errava o último passe, daí não conseguia finalizar a jogada. Basicamente foi isso que aconteceu. Tanto é que a primeira chance do Corinthians foi acontecer aos 7h40, que já foi o gol, né? Aos 7h40, o Alex Santana, após um escanteio que o zagueiro do Água Santa afastou, mas acabou batendo no jogador do Água Santa e sobrou no pé do Alex Santana, que de calcanhar mandou pro gol, fazendo 1x0 pro Corinthians. Vamos, porra! Vamos, caralho! É o Coringão! Fazendo 1x0 pro Corinthians ali. E o jogo continuava assim, continuava o jogo morno. O Corinthians tentava chegar no ataque, tinha mais posse de bola, só que não conseguia dar o último passe, não conseguia finalizar a jogada e não conseguia ter perigo ao goleiro do Água Santa. Água Santa, ó. Não conseguia ter tanto perigo ao goleiro do Água. Nossa, tô falando tudo errado. Água Santa. Daí, tanto é que o próximo lance foi acontecer só os 17, o próximo lance bem perigoso mesmo. Foi o Coronado, sofreu uma falta pela esquerda ali. O Coronado tem jogando muito, muito bem. Eu quero ver como que ele vai sair domingo no clássico, né? Que se eu não me engano vai ser um jogo grande dele. Porque o único jogo grande que eu me lembro que ele foi muito bem mesmo, ele já marcou gol contra o São Paulo. E ele foi muito bem contra o Fortaleza na Sul-Americana do ano passado. Eu tô ansioso para ver como o Coronado vai vir e como o time do Corinthians vai vir para esse jogo. Ramon Dias provavelmente disse que vai com força total, então acredito que o Corinthians vai dar o seu máximo e ir com força total para cima dos nossos fregueses, do nosso salão de festa. Bom, então os 17, igual eu falei para vocês, o Coronado cobra uma falta, o Coronado tem cobrado bem essas bolas paradas, tem sido bastante perigosa a favor do Corinthians. E ele bate muito bem essa falta que acaba desviando e acaba caindo no segundo pau pro João Pedro, que só teve o trabalho de empurrar pro gol. João Pedro fez uma partida muito boa também. Eu tenho sentido que ele tem melhorado, principalmente nessas partidas do Paulistão. Ele tem ido. Dá pra perceber uma nítida evolução. De pouco a pouco dá pra perceber que o moleque tem futuro. Dá pra manter ali. E pode entrar numa partida ou outra, uma partida que o Corinthians quiser poupar, ele provavelmente vai ter espaço. Eu acredito que ele tem um bom futuro se ele continuar seguindo nos caminhos certos, se empenhando e tudo mais. É... Bom, daí o Corinthians, depois que fez os gols, igual eu falei pra vocês, não tava conseguindo criar muitas chances. Daí foi a primeira vez que o Água Santa chegou perigosamente, né? Que foi aos 22. Que após uma troca de passe pela nossa lateral direita lá, o jogador do Água Santa recebe um pouco antes do vizinho da área ali, corre pra dentro e mete uma pancada que o Donélio infelizmente não conseguiu defender o jogador do Água. Acho que foi muito mais mérito do jogador do Água Santa
do que demérito do Donelli. O jogador do Água Santa, você pode até ver que ele pegou na veia, foi um chute muito, muito forte, que acabou sendo indefensável para o Donelli, né? Eu acho que o Donelli, se fosse um ótimo goleiro, ele poderia pegar. Eu acho que faltou um pouco de impulsão, só que tinha jogador do Corinthians na frente, mas eu não vou saber ao certo. Bom, deu o primeiro tempo, finalizou basicamente isso. Foi um primeiro tempo muito morno, mas com a festa do nosso fiel torcida, que estava novamente em Itaquera em peso, novamente. Um absurdo que faz a torcida do Corinthians. É uma torcida muito, muito foda. Não compare com as demais. Fiel torcida só tem uma. Entendeu? Bom, daí foi isso. Primeiro tempo muito morno, sem grandes chances criadas de ambos os lados, que tiveram. O Corinthians teve muito mais chance de bola parada do que de bola rolando. Bom, daí no intervalo, entrou Memphis Depay e Rian no lugar de Coronado e Alex Santana. O Rian entrou bem no lugar do Alex Santana. Eu acho que se ele tivesse começado no lugar do Charles, o Corinthians teria saído bem melhor do que se saiu no primeiro tempo. Que eu sinto que o Charles não tem demonstrado um bom desempenho, né? Pelo menos nessas partidas que ele tem disputado pelo Timão. Deu os 47 já, o Memphis cobrou uma falta que bateu na barreira. Aos 51, teve um escanteio pro Corinthians, que ele cobrou muito bem mesmo, na cabeça do nosso lateral esquerdo, o Hugo, que cabeceou bem também, só que o goleiro do Água Santa fez uma defesaça, né? É impressionante como os goleiros dos outros times contra o Corinthians, os caras viram o Neuer, viram o Peter Schmeichel, viram o Tafarel, viram o Dida. Pô. Os caras contra o Corinthians parece que defende muito mais. Bom, daí o 64 acontecer algo aqui que eu até anotei aqui, que é bem importante, que foi o Palácios, né? Finalmente, depois de quase um ano fora, o Palácios entrou para fazer sua segunda partida pelo Corinthians, ele que tinha se lesionado no jogo contra o São Bernardo, se eu não me engano tinha sido o ligamento do joelho. E após ficar um ano fora, ele finalmente entrou para fazer sua segunda partida no Corinthians. Deu pra perceber que ele é um lateral que sobe bem mais que o Hugo. Ele é um lateral que acompanha bem mais o ataque, sobe bem mais. Então acredito que às vezes pro estilo que o Corinthians quiser jogar, um estilo mais agressivo, ele tende a acrescentar muito mais pela lateral esquerda, né? E agora vai ser bom que a gente tem duas opções ótimas para o Corinthians, tanto o Matheus Bidu quanto o Palácio. Mas vamos ver que é só o primeiro jogo, então é muito cedo para falar se o cara vai ser muito bom ou se o cara não vai ser útil pro Ramon Dias. Bom, aos 66 teve, acho que nesse tempo, a melhor chance que o Corinthians teve de bola rolando até aqui, que foi um toque do Thales Magno pro Pedro Raul, que recebeu entre os zagueiros e acabou chutando para fora. Pedro Raul, que eu senti que ele foi bem apagado no jogo. Mas o Corinthians, de um modo geral, foi bem apagado. A bola não conseguiu chegar tanto nele. Quando chegou, não teve tanto perigo assim. Daí aos 68, teve um cruzamento perigoso do Água Santa, lá pela nossa direita. Eles cruzaram. Daí o Palácios foi tentar afastar para dentro da área, acabou batendo e quase enganou o Donelli entrando para dentro do gol. Corinthians novamente com esses problemas de não conseguir finalizar o jogo. Isso é algo que é normal, principalmente pelo começo de campeonato, começo de temporada. Então, se for para errar, tem que errar agora para aprender mais para frente, né? O que não pode errar é numa semifinal de Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Aos 73, o Carrilho entra no lugar do Charles. Pô, é impressionante, Carrilho. O Carrilho é um jogador impressionante. É impressionante como ele facilita o jogo do Corinthians. A bola cai no pé dele, ele olha, levanta a cabeça para jogar. Ele é um jogador que sempre facilita muito mais o jogo, a rodagem da bola de um lado para o outro. Ele é um jogador que simplesmente quando o Corinthians está passando alguma dificuldade para criar, ele é um jogador que pode tirar um as da cartola ali. Ele simplesmente é um jogador que me agrada muito, é titularzaço, titularzaço no meu time. Bom, aos 75, após a arrancada do Memphis, o jogador do H Santa acabou fazendo uma falta, né, por trás ali, se eu não me engano foi na entrada da meia-lua da área ali. O jogador do H Santa fez a falta, tomou o segundo amarelo e levou o vermelho. Isso, para alegria da fiel nação que estava lá no estádio. E depois daí só deu o Corinthians. O Corinthians dominou muito mais o jogo quando estava com a mais. Daí o Memphis simplesmente cobrou na falta também. Os jogadores pediram pênalti, mas não foi nada. Aos 70,
Aos 79, o Pedro Raul, após o cruzamento do Palácios, que chegou na frente, já cruzou mais que o Hugo, tá? Hugo, cachorro castrado, não cruza de jeito nenhum, filho. Palácio aos 79 fez o cruzamento e o Pedro Raul errou uma chance cara a cara com o goleiro. Desculpa. Vocês podem falar o que for. Ah, William, mas você não entende porra nenhuma, você não joga em lugar nenhum. Quem é você na fila do pão? Meu irmão, atacante que quer se garantir 9 de respeito não pode perder esse gol. Não cara a cara com o goleiro após o cruzamento que recebeu, não pode perder. Tudo bem que o goleiro tem o demérito dele do posicionamento, isso é incontestável. Mas falta um pouquinho de finesse pro Pedro Raul, né? Vamos ser sinceros. Que beleza. Uma coisa é ele ser um atacante rápido, ágil, igual o Yuri Alberto, que vai atacar o espaço aberto. Mas agora uma coisa é ele ser um centroavante, um pivôzão alto, goleador que perde essas chances. Não pode, né, cara? Como você é um jogador que quer se consolidar, disse que quer dar a volta por cima, né, você tem que aproveitar essa chance, que você recebeu uma bola no pé, livre de marcação, não tinha ninguém marcando ele o goleiro. Tudo bem que a bola pingou antes, pingou, mas isso é gol que atacante tem que fazer. Atacante tem que cheirar gol. Bom, mas é só o primeiro jogo da temporada, né? Vamos ver se ao longo da temporada o Pedro Raul aí consegue mostrar mais ímpeto em melhorar essas questões técnicas deles, principalmente na questão de finalização. Aos 80, cruzamento do Carrilho na cabeça do Memphis Depay, que fez uma cabeçada nervosa, uma cabeçada muito firme, mas o goleiro do Água Santa salvou. O goleiro do Água Santa simplesmente virou um Neuer nesses minutos finais. Mas uma boa partida do Memphis que entrou, uma boa partida do Carrilho quando entrou também, do Rian. A galera que entrou, Ramon Dias mexeu bem. E aos 87, um bom escanteio cobrado pelo Memphis, com o João Pedro cabeceia e o goleiro do Água Santa salva mais uma. Se não fosse o goleiro do Água Santa ali, tinha sido uns 3, 4 pro Corinthians, entendeu? Tinha ficado uns 5-1 pro Corinthians, mais ou menos. E foi esse o jogo. Foi um jogo bem morno, que o Corinthians não criou tantas chances, né? Mas quando criou, passou perigo. Teve algumas que o goleiro do Água Santa salvou realmente. Mas no primeiro tempo foi bem morno. No segundo tempo, que o Corinthians saiu mais para jogar com a entrada do Memphis, Carrilho, Rian, que aí melhorou a qualidade técnica do Corinthians, né? Que antes só tinha o Igor Coronado e o Alex Santana, mas o Alex Santana não é tão criador assim igual o Igor Coronado, né? E o Charles simplesmente é um jogador que não. Você percebe que ele não consegue criar tanta jogada assim. É um jogador que não tem me agradado nem um pouco. Bom, foi isso. Um jogo bem morno, que o Corinthians teve domínio do jogo, sim, o jogo todo. Saiu mais no segundo tempo. No primeiro não conseguiu criar tanto, mas no segundo melhorou. Principalmente depois da expulsão do jogador do Água Santa. E agora é isso. É se preparar para domingo. Se eu não me engano, o jogo vai ser no Morumbi contra os nossos fregueses do nosso salão de festa. Acredito que o Corinthians vai de força máxima. Faz 6 jogos que a gente não ganha desses caras, infelizmente. E vamos ver se a gente consegue mudar essa situação agora. Corinthians, depois dessa terceira vitória, vem embalado. E isso faz bem, principalmente pro time, quanto pra torcida, né? Que ganha mais confiança, tem uma mentalidade bem mais positiva para essa temporada. E vamos ver como vai ser, né? Porque se a gente ganhar desses caras, vai mudar principalmente que a chave, porque eu acho que vai ser o grande jogo da temporada até aqui. Porque até agora não tivemos grandes equipes pela frente, só o Red Bull Bragantino. Então esse vai ser o primeiro teste pra gente ver como que tá o Corinthians no ano de 2025. Demorou? Bom, muito obrigado pela presença de todos que chegaram até aqui. Deixa o like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Sábado talvez eu faça um pós-jogo aí da Copinha. E domingo com certeza eu tenho pós-jogo depois do clássico contra os nossos fregueses. Valeu?